Então, boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer todo mundo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, pela atenção que vocês estão me cedendo, pelo ouvido. Eu prometo tentar ser o mais sucinto e objetivo em passar os detalhes da viagem, né? Os detalhes mais importantes nesse momento. A apresentação de hoje é sobre a nossa viagem, a proposta de viagem em março de 2026 a o Butão e ao Nepal. O Nepal realmente e o Butão, ambos os países são localizados numa região montanhosa, são países lindos que têm um contato com o budismo impressionante, que oferecem um contato com uma natureza exuberante, com paisagens realmente muito lindas. Eu me chamo Gobind e eu organizo as viagens, eu que vou liderar o grupo nessa viagem. E a gente vem desde 2013 organizando viagens para a Índia e para o Nepal principalmente. Essa vai ser a primeira viagem que a gente inclui o Butão, e é uma oportunidade única que provavelmente vai se repetir, eu imagino que daqui a uns 2, 3 anos, como é um roteiro um pouco mais exclusivo, principalmente pelo aspecto do Butão, que é um país que prioriza um turismo de alto valor, mas de baixo impacto, e uma experiência realmente singular. Bom, antes de eu falar muito sobre esses dois países, eu vou abrir então e compartilhar minha tela com vocês e abrir o nosso roteiro, o roteiro que está disponível na página. Depois vocês podem conferir ele com maior detalhe. Eu vou tentar trazer resumo sobre cada um dos lugares, como vai ser o nosso deslocamento, para todos terem uma ideia de como que vai ser essa viagem. E aí depois eu trago a questão dos valores e aí posteriormente eu abro para perguntas para todos. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ups, peraí, outra aba. Agora sim. Então vamos lá. Perfeito. Então, a nossa viagem, a proposta é que a gente chegue direto no Nepal, em Katmandu. Katmandu é a capital do Nepal, é a principal cidade do, do Nepal, a maior cidade, inclusive, e ela está localizada num vale em que, para um lado, a, é o início da planície da península do Deccan, né, onde fica a Índia e tudo mais para baixo, e para cima, para o norte, já são os Himalaias, né, os primeiros montes e posteriormente as montanhas mais altas. E é um país que está numa altitude razoável, e essa cidade ela está localizada nesse vale. Antigamente, ela era composta por três diferentes impérios, diferentes reinados, chamado esse nome específico de Kathmandu, outro era Patan e outro Bhaktapur. E eram cidades reinos, né, naquela época, e cada uma com o seu centro, com o seu palácio, com a sua estrutura própria, e com a sua cultura, arquitetura. E quando a gente vai para o Nepal e para Katmandu hoje, a cidade, sendo tão grande, ela meio que englobou todas essas três reinos. Então, hoje é meio que uma coisa só que chama Katmandu, que está no Vale de Katmandu, mas que é composto por essas três antigas cidades. É uma região que realmente é um tesouro de monumentos reconhecidos pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, tem muitos monumentos, muitos exemplos de arquitetura da época, de bastante tempo atrás, uma arquitetura tradicional chamada Nevari, que realmente espanta de quão intricado é o trabalho de esculpimento na madeira que é usada nos monumentos. Enquanto a gente estiver lá, a gente vai ter justamente contato com essa arquitetura desses centros históricos que são os palácios e templos que formam essas antigas cidadezinhas. Além disso, de ter essa presença abundante da história
em Katmandu, também a gente tem pontos importantes para a religião, tanto o hinduísmo quanto o budismo. Na questão do hinduísmo, a gente nota, principalmente nessa primeira foto, no primeiro dia da viagem, que é um lugar que chama Pashupatinath, que fica na beira do rio Bagmati, que é um rio muito importante para o hinduísmo e é o principal local de cremações, ou seja, o principal local para esse final de vida do pessoal que segue o hinduísmo. Então é um ponto interessante para a gente ter contato com esse aspecto da cultura. Também tem um outro ponto que é importante para o hinduísmo, que é uma stupa, que é uma espécie de monumento, não está exatamente aqui nessa foto, mas está na primeira foto da nossa viagem, essa stupa aqui, que chama Bodhanath, que é justamente o centro em Katmandu onde a cultura tibetana está presente. Nós, no arredor desse monumento, que é basicamente uma espécie de templo budista, a gente tem várias lojas tibetanas, a gente tem uma escola de arte que a gente gosta de passar normalmente para conhecer a arte tibetana, tem o nome de Tanka. Então esses são alguns dos pontos em Katmandu. Inclusive a gente também tem uma outra stupa que fica num monte que oferece uma vista muito bonita da cidade e a gente acaba também visitando. Essa stupa chama Swayambhu Nath, que informalmente é conhecida como o Templo dos Macacos, pela presença abundante de vários macacos por ser um monte alto. Às vezes, é claro que depende um pouco do nível de poluição em Katmandu, depende um pouco de se houve chuva ou não, mas às vezes quando a gente está nesse monumento dá para a gente já ter uma vista dos Himalaias na distância, né? Então é um momento para a gente ter esse primeiro contato com o hinduísmo, com o budismo, através desses monumentos, dessa história, desse local. E de lá a gente parte por terra, por superfície de carro, para Chitwan, que é uma reserva bastante importante para a preservação de espécies e também da floresta e nessa região que fica entre a Índia e o Nepal, principalmente quando se diz a conservação de elefantes e do rinoceronte asiático de um chifre. E enquanto a gente estiver lá, a gente vai estar com as refeições todas inclusas por conta de que não existem muitos restaurantes, não tem uma infraestrutura tão abundante além dos hotéis. E tem uma parte dessa região que é preservada, que é extremamente importante para a preservação, mas também tem uma parte que a gente consegue ter um acesso e a gente pode fazer safari em jeep ou caminhando. Tem também algum passeio de canoa que dá para ser feito. E nessas oportunidades de contato com a natureza, quem sabe, se a gente tiver chance, a gente consegue avistar elefantes na natureza ou rinocerontes, se a gente tiver sorte. Eventualmente, até mesmo o tigre de Bengala, que também está presente nessa região. Se a gente tiver sorte, a gente, quem sabe, avista algum desses animais. E, eventualmente, lá também é um lugar que é reconhecido internacionalmente para o avistamento de aves, de diversas espécies de aves também. Então, é um lugar para ter contato com isso e também contato com uma comunidade que chama Taru e com a cultura dessa comunidade tradicional que vive lá há bastante tempo, para a gente entender um pouco como que era a vida mais antigamente nessa região do Nepal. Então, é uma comunidade quase como se fosse uma população indígena dessa região, e a gente acaba tendo o contato com a arte deles, a dança deles, em alguma apresentação enquanto a gente estiver lá. Partindo de Chitwan, a gente segue viagem por terra novamente para Lumbini, que é aonde Buda, Gautama Siddhartha Buda, nasceu. Então é um dos pontos mais importantes para o budismo e, consequentemente, lá eles criaram um grande jardim e nesse jardim tem vários templos nos arredores
templos, estupas, monumentos budistas de todas as linhagens do budismo. Então, linhagens que eventualmente migraram para a Indonésia, para o Japão, para a China, eles trouxeram as suas linhagens para essa região e construíram os seus templos representando a sua linhagem do budismo. Então, é onde meio que tudo se conflui. Enquanto a gente estiver lá, a expectativa é que a gente tenha a prática de meditação em algum momento e que a gente tenha esse contato com o budismo, com os ensinamentos do budismo, né? Vai ser um contato breve, a gente vai ficar apenas uma noite lá, mas a gente ter esse momento de peregrinação. Um ponto importante também que eu esqueci de mencionar, aquela estupa primeira em Katmandu é uma estupa muito importante também para o budismo. Essas estruturas, elas carregam algum tipo de relíquia importante para o budismo. Essas relíquias, elas podem ser de memória, que seria os ensinamentos de Buda, ou seja, os mantras, os manuscritos. Elas podem ser relíquias físicas de alguma parte de Buda, uma unha, um dente, dependendo de onde que está, ou então de algum objeto de Buda, seja uma caneca que Buda é acreditado a ter usado, e eles dizem que esses objetos estão dentro daquele tipo de estrutura, emanando a energia de Buda. Muito bom. De Lumbini, a gente segue viagem também por terra para Pokhara, que é um lugar simplesmente estonteante de lindo. É um lugar que oferece paisagens espetaculares. É uma cidade que está localizada logo na beira de um lago e na frente ou por trás desse lago você tem a vista das montanhas do Alto Himalaia. Então as montanhas já nevadas, cobertas de neve. Então é um lugar que é realmente muito bonito visualmente. Uma das coisas que eu mais gosto lá é a oportunidade que a gente tem de observar o nascer do sol em um dos mirantes próximos à cidade. E é como se a gente estivesse no topo de uma montanha. Do lado esquerdo a gente tem a visão das montanhas rochosas nevadas. Na frente o sol vai subindo e do outro lado a gente tem o lago. Então essa jogatina assim das cores, dos raios das luzes conforme o sol se levanta e vai pintando as montanhas é uma coisa que é muito difícil de descrever, mas eu digo por experiência que é um dos nasceres do sol mais lindos que eu já vi na vida. E realmente é muito bonito lá. Então, a gente tem essa vista das montanhas de um dos lados e outros pontos que a gente acaba visitando enquanto a gente está lá é uma outra estupa, um outro monumento budista no topo de uma das montanhas próximas. Também oferece vista panorâmica da cidade, do lago, das montanhas, que é esse monumento branco, você vê na imagem. A gente também, se o tempo permitir, a gente tem a possibilidade de visitar uma cachoeira, uma caverna que está lá na região, e a gente tem momento de descansar um pouco, se recuperando da viagem até então, e eventualmente de fazer algum tratamento, alguma massagem. A gente vai ter um pouco de tempo livre. É uma cidade que é muito acolhedora para o turista. É um momento que a gente acaba tendo uma maior liberdade, que a gente pode explorar um pouquinho. De Pokhara, a gente segue viagem para Katmandu por voo. Esse voo está orçado à parte por conta da oscilação de preço de passagem. A gente acaba tendo que orçar os valores de terrestre e passagem de forma separada. Mais para o final da nossa apresentação eu demonstro para vocês esses valores. E eu vou pausar um pouquinho a música por enquanto. E, bom, deixar um pouquinho mais baixo. Perfeito. Voltando aqui na apresentação. Muito bom. Então, a gente vai partir de Pokhara via aérea para Katmandu para economizar um pouco em tempo e para a gente chegar em Katmandu e ter a oportunidade de descansar um pouco antes do próximo trajeto, que vai ser o voo para o Butão. E vai dar um tempo para a gente se recuperar, eventualmente fazer alguma coisa em Katmandu antes de partir. E aí nós seguimos por voo para o Butão. E antes de começar a falar sobre
as cidades em si do Butão, eu só queria trazer alguns parênteses para compreender alguns pontos relevantes sobre o Butão, que é um país que preza realmente o turismo mais sustentável. É um dos únicos países que eu já ouvi falar que tem como se fosse um PIB, só que para felicidade. Eles chamam de FIB, que é o índice de felicidade bruta, basicamente. Uh, e, e é uma forma deles mensurarem a felicidade da população de forma geral. Então, é um país que tem essa pegada de fazer um turismo de forma mais consciente, que impacte menos no país, na cultura, nas tradições. É um país que, de forma muito, quase que milagrosa, fez com que a cultura se mantivesse preservada, embora tem a China de um lado e a Índia do outro. Então, quer dizer, dois grandes países lá colados no Butão, ele ainda, mesmo assim, conseguiu se manter com a sua própria cultura preservada, que é algo muito, muito impressionante. E dizem que as pessoas lá acabam usando bastante a vestimenta popular deles, têm bastante orgulho da própria tradição, e que eles mantêm os festivais já de tipo centenas, se não milhares de anos vivos até hoje, em épocas especiais do ano, dependendo de quando as datas exatas forem definidas. Quem sabe a gente não tem a sorte de cair, de estar lá em algum dos festivais populares deles. E é um país que tem uma altitude média mais alta de qualquer país, porque muito do país está nos Himalaias. As cidades que a gente vai visitar não estão no alto de montanha de fato, mas é uma região que tem uma altitude considerável e a gente pode dizer que a gente está realmente nos Himalaias enquanto a gente está lá, sabe? E tudo isso, na minha visão, né, me faz parecer como um lugar, assim, uma experiência ímpar conhecer esse país. Então, quando a gente chega, o aeroporto de entrada fica em Paro, mas a gente já de imediato se desloca para a capital que chama Thimphu. E essa capital, Thimphu, ela é o lugar onde hoje é a sede do governo, que é uma monarquia constitucional. Basicamente, o rei ele é o chefe de Estado, só que ele não tem o poder para determinar, para legislar ou para executar o que acontece. Hoje em dia eles têm um primeiro-ministro e a sede desse governo fica lá. Essa primeira imagem do dia 9 aqui da viagem, que é a imagem de um monumento que chama Tashiko Dzong, que é uma espécie de fortaleza-mosteiro que já vem da antiguidade e hoje ele tem escritórios do governo, tem uma espécie de museu que abriga o trono real ainda e ainda serve como o assento da realeza também. Então a gente acaba visitando esse monumento e a gente também acaba, enquanto a gente está lá, acaba tendo contato com as 13 artes e artesanatos que são tradicionais no país. Então a gente acaba tendo esse contato, a gente vai conhecer sobre essas formas que a arte é expressada no Butão. E um outro monumento que é importante que a gente acaba conhecendo é essa estátua de Buda, que tem aproximadamente uns 50 metros de altura. E fica numa parte da cidade que também oferece uma vista dessa cidade, que é rodeada por montanhas, por floresta, tem um rio que cruza ela, é realmente um lugar muito lindo de se visitar. Essa arquitetura, ela realmente também é muito bonita, como você pode observar pelas fotos, e a gente começa a ter esse contato com ela também. E muito bem, de lá, de Thimphu, a gente segue para Punakha, que é uma cidade que tem bastante importância no movimento que resultou na criação do Butão como um estado, né? Antes ele também era dividido e Punakha acabou desempenhando um papel importante nesse movimento para unificar o Butão e para consolidar ele como o próprio país. Na imagem a gente vê uma outra dessas fortalezas mosteiros. Essa
e de forma especial ela fica na confluência de dois rios, então é um lugar muito pitoresco para se ver, e a gente faz a visita lá e em outros lugares também históricos, outros monumentos. Inclusive, a gente tem a visita a um mercado típico da região para a gente conseguir ver e conhecer as vestimentas, os produtos. E de lá, eventualmente, a gente retorna para Paro, que é aquele ponto de entrada ao Butão, é onde fica o aeroporto. E também em Paro é onde fica o mosteiro, que é basicamente o cartão postal do Butão, que chama Taksang, ou mais comumente conhecido como o Ninho do Tigre. Então, é um mosteiro que fica a uma caminhada de 3 quilômetros aproximadamente. Tem uma mudança de altitude de 600 metros, então é uma caminhada bastante íngreme, mas pode ter auxílio de uma mula ou de algum animal para fazer parte desse trajeto. E até lá a gente vai estar já climatizado, então não deve ser um grande problema. Mas é um lugar assim basicamente imperdível. É um monumento, aqui dá para observar ele na foto do dia 13, é um monumento que fica encrustado nessa fachada rochosa de uma montanha e é extremamente pitoresco. Ele também tem toda uma mitologia, uma história associada com ele, associada com o fundador do budismo, que é um dos padroeiros dessa região. Então é uma experiência única e vai trazer a gente em contato com a natureza através da trilha, dessa caminhada em meio à natureza. A gente com certeza vai ter a visão enfim, de paisagens muito bonitas nessas montanhas. Retornando a Paro, a gente também faz visita a um outro dessas estruturas de fortaleza mosteiro, né? Que é o Paro Dzong, ou Tadzong, que hoje é um museu que traz exemplares da arte budista, das tankas, que a gente também viu já no Nepal, e que a gente vai ter mais contato com essa forma, a forma como a cultura butanesa ela está sempre sendo expressada até hoje, né? Como eu mencionei antes, o governo butanês ele tomou várias medidas para preservar ao máximo a cultura, as tradições, tanto do budismo quanto a cultura propriamente butanesa. E, eventualmente, de lá, a gente retorna para Katmandu de novo por voo, lembrando que os voos eles vão ser demonstrados à parte, e a gente tem um momento de descanso nesse retorno para Katmandu, e aí, em seguida, no próximo dia, a gente retornaria para casa. Então, é uma viagem que contempla 15 dias no total. E lembrando que, posteriormente a esse encontro, vocês que tiveram acesso a essa reunião, lá no mesmo comunicado sobre a reunião, mais para baixo tinha o link para esse roteiro detalhado. E é interessante dar uma lida, dar uma conferida nele em maior detalhe e com mais atenção e mais tempo. E aqui só ressaltando como que é esse trajeto. Então, para a gente ver a localização do Nepal e do Butão no mundo, né? E para a gente ter essa ideia de onde que a gente vai estar se deslocando, de Katmandu para Chitwan, para Lumbini, a posição aproximada geográfica de cada um desses, e depois, novamente, para Katmandu, e depois para Paro, e aí Thimphu, Punakha, e depois retornando para Paro. Só para ter uma ideia de como é esse deslocamento, em azul, teoricamente, seriam os voos, e em vermelho seria por terra. No geral, a gente acaba tendo um veículo contratado para o grupo que a gente forma, seja um ônibus se é um grupo maior, ou van, se for um grupo menor. E realmente, um ponto que é muito importante eu ressaltar nessa reunião é que a gente procura, desde 2013, fazer essas viagens uma vez por ano, porém a gente tem roteiros diferentes que a gente faz e a cada ano a gente muda o roteiro. Então, essa vai ser a primeira viagem que a gente faz incluindo o Butão.
em 2026, no começo de 2026, e os próximos anos a gente provavelmente vai fazer viagem para a Índia ou para a Índia e para o Nepal. Então é uma oportunidade essa viagem em 2026 que talvez só venha a se repetir em 2028 ou 2029. Agora que a gente já deu essa conferida no trajeto, no roteiro, quais cidades que a gente vai visitar, quais países, agora vamos partir para os pontos mais práticos com relação à viagem. Então eu reuni aqui a questão sobre a viagem do Butão ao Nepal, que está prevista para março de 2026. E aí o primeiro ponto para quem está pensando em fazer essa viagem, e provavelmente o mais importante, é a questão do valor, né? A gente precisa se organizar financeiramente e para isso o valor é muito importante. E aqui eu separei em 3 principais blocos, o primeiro sendo a questão aérea. E é muito importante eu ressaltar que o valor de qualquer passagem ele oscila muito. Então, aqui são realmente previsões aproximadas do que vai ser esse valor. Quanto mais próximo a gente conseguir formar nossa turma, mais a gente consegue garantir um valor decente, porque a gente acaba tendo mais tempo para procurar passagem, a gente tem mais tempo para esperar uma oferta, enfim. Então, o tempo está a nosso favor nesse momento, porque a gente tem bastante tempo até a viagem e a gente tem a expectativa que a gente consiga esses valores, espero que não mais caro, mas é claro que quanto mais próximo da data da viagem, os valores podem subir e oscilar bastante. Então, com relação a passagens, a principal seria do Brasil para Katmandu, de volta para o Brasil. Também o trajeto em si ainda está um pouco no ar, porque a gente precisa de um grupo mínimo para a gente fazer buscas efetivas e ver o que vai encaixar melhor com o roteiro que a gente tem programado. Existem passagens que levam até Katmandu com uma conexão no Oriente Médio, mas nem sempre elas vão ser as com o melhor valor. Talvez exista uma passagem que tenha mais uma conexão em algum outro lugar, seja em Nova Delhi ou em algum outro lugar, que ofereça um melhor custo-benefício e encaixe melhor no nosso roteiro. Então, a gente tem essas possibilidades. De forma geral, essa passagem aérea maior, muitas vezes a empresa aérea ela permite algum tipo de parcelamento, mas isso vai muito de acordo com cada empresa aérea e a gente vai estar mais informado sobre isso quando a gente tiver um grupo mínimo de interessados na viagem. Com relação às passagens internas, vamos dizer assim, de Pokhara para Katmandu. Então, dentro do Nepal, esse é um valor que tem um pouco menos de oscilação, ele tem sido mais constante ao longo dos anos, pelo que eu me recordo. Então, a gente tem um pouco mais de previsibilidade nele, de ser de $110. E aí, a passagem de Katmandu para o Katmandu é feita por empresas aéreas limitadas, eu acho que são 2 empresas aéreas butanesas que fazem esse trajeto, então a gente tem limite de dias da semana que a gente pode fazer esses trajetos e a gente também tem limite de empresa aérea, então também se não tiver uma oscilação no preço de combustível, provavelmente vai se manter mais estável esse valor, mas a gente não tem nenhuma garantia até o momento da gente fazer as reservas. Essas passagens internas, de forma geral, a agência vai fazer para a gente. Então, esses valores a gente tem que efetuar o pagamento o quanto antes também para garantir essas passagens e confirmar elas para o nosso grupo. O próximo valor é com relação aos vistos. Os 2 lugares, os 2 países, a gente precisa de visto para visitá-los. No Nepal, existe um visto mais barato para permanência de 15 dias, mas a proposta é de fazer o visto de 30 dias para a gente estar coberto com qualquer eventualidade. Vai que um voo atrase para voltar para o Nepal, a gente acaba ficando mais tempo do que 15 dias e para isso, se a gente tiver contratado um visto menor, pode colocar a gente numa situação muito complicada. O visto nepalês é pago na chegada. Assim que a gente chega lá no Nepal, a gente paga em dinheiro, então a gente não tem que se preocupar com isso, além de levar algum valor em espécie para fazer esse pagamento lá. O visto butanês, a gente tem que pagar através da agência antes da viagem, até mesmo para garantir a nossa entrada no país, eles têm essa exigência. Então, tem essa diferença, um a gente paga lá, o outro a gente paga antes de ir para lá.
E o terceiro bloco é com relação ao terrestre. O valor do pacote terrestre, basicamente ele engloba a nossa estadia nos hotéis, parte da alimentação, eu já especifico qual, o acompanhamento de guias locais e o meu acompanhamento junto com vocês também durante a viagem, todos os nossos traslados e transferências internas por terra em grupo, além de entradas e dos passeios que estão no nosso itinerário detalhado que eu mostrei para vocês agora há pouco. Porém, tenho que abrir um parênteses e lembrar que o itinerário ele é um esboço do que a gente gostaria de oferecer. Porém, dependendo do ritmo do grupo, às vezes sobra tempo ou falta tempo e a gente acaba não conseguindo fazer exatamente tudo que está lá no roteiro. Mas essa é a proposta de fazer tudo que tiver lá. E eventualmente, se der, da gente ter mais tempo para explorar um pouco mais por conta própria também seria o ideal, mas tudo isso depende muito do andamento, do ritmo do grupo e de circunstância na hora lá durante a nossa viagem. Para o valor do pacote terrestre, quem acessar a página vai ver que está um valor um valor promocional por enquanto de 3.950 dólares para pessoas que participarem em quarto duplo ou triplo. Daqui para frente, quanto mais próximo da viagem chegar, a previsão é que esse valor também vá sendo ajustado e ele fique mais elevado. Então, nesse momento, a gente está apresentando essa viagem para vocês com a melhor proposta. Ela não, daqui para frente, ela provavelmente vai sofrer em algumas questões que eu já exemplifico daqui a pouco. Esse valor é garantido até o final desse mês. Possivelmente, mês que vem, a gente já tenha alguma alteração, esse valor do pacote terrestre já tem alguma oscilação. Como eu mencionei, 3.950 dólares é para um quarto duplo ou triplo, valor por pessoa para esse quarto. Para quem quer mais conforto e não quer eventualmente ser alocado com alguma pessoa que não conheça, a pessoa pode optar por um quarto particular e aí tem o acréscimo de 950 dólares. Esse valor da parte terrestre, a gente consegue fazer um parcelamento um pouco mais diferenciado e de forma bem preliminar, bem por cima, aproximadamente seria 30% como entrada em PIX ou transferência, no valor equivalente com relação ao câmbio para turismo. E a próxima parte, 50%, a gente pode parcelar. Esse parcelamento, quanto mais próximo a gente conseguir o nosso grupo, a gente começa o pagamento da parte terrestre. E quanto mais cedo a gente começa o pagamento da parte terrestre, mais tempo a gente tem para parcelar esse 50% do valor terrestre. Então, isso pode sofrer variação de acordo com quando a gente conseguir o grupo. E eu já chego nesse detalhe daqui a pouco, mas basicamente a gente vai conseguir ter um parcelamento dessa parte de 50% do valor em boleto, sem juros, ou no cartão de crédito com juros. E aí, os 20% restantes, a gente pode efetuar o pagamento em espécie em dólares assim que a gente chegar no Nepal. As inclusões do terrestre, de forma bem por cima, são a hospedagem em hotéis. Os hotéis são hotéis muito bons, na maior parte em Katmandu são hotéis de 5 estrelas. No Nepal, a gente tem essa oscilação entre 5 e 3 estrelas. A maior parte, com exceção do hotel em Lumbini, que é uma região que carece um pouco em estrutura hoteleira, né? Lá é um hotel de aproximadamente 3 estrelas, é um pouco mais simples. O resto é entre 4 e 5 estrelas no Nepal, e no Butão todos eles são em categoria de 3 estrelas, porque a gente estava tentando minimizar um pouco os custos, porque o Butão ele é um país que tem um turismo um pouco com um valor mais elevado, ele tem uma taxa de turismo sustentável diária para cada dia que a pessoa está lá, e tudo isso está incluso. E aí, para compensar, a gente colocou os hotéis em categoria um pouco mais básica, porque também é um país que está acostumado com um padrão mais alto no geral, então a expectativa é que, por mais que sejam hotéis 3 estrelas, eles sejam hotéis bons, confortáveis, para a gente conseguir se recuperar
da viagem e descansar após cada dia. Além disso, a alimentação está inclusa de forma integral enquanto a gente estiver no Butão, a gente não vai precisar se preocupar com gasto de alimentação. E em Chitwan, no Nepal, e o resto das cidades no Nepal, a gente vai ter o café da manhã incluso. E aí a gente vai explorar um pouco a cidade para o almoço e o jantar. E aí é um valor que a gente vai ter que também somar como um gasto a mais, eventualmente. Dependendo, pode ser entre 5 e 20 dólares por refeição aproximadamente, para depois você fazer os cálculos. Mas não é um valor tão expressivo. Inclui também os passeios, os ingressos, o transporte em grupo entre as cidades. Os guias, com exceção da gorjeta, também é esperado nessa região do mundo que a gente dê alguma gorjeta para prestadores de serviço, seja guias, motoristas, faz parte da cultura. Essa apresentação está sendo basicamente para eu exemplificar, para eu ressaltar esses aspectos, o roteiro e tudo mais, coisas mais específicas como costumes, a cultura, o que eu vou colocar na mala, como que é a comida, essas coisas mais específicas da viagem são assuntos que a gente toma para conversar quando a gente faz a nossa orientação pré-viagem, que é uma reunião que eu faço com todos de forma presencial lá no espaço que a gente tem na Serra da Cantareira, em São Paulo. Para quem é de longe, a gente faz também de forma online, para eu explicar e preparar todo mundo para ajudar que todos estejam muito bem informados, orientados com relação à viagem, para que a gente vá o mais preparado para poder aproveitar ao máximo, de forma mais tranquila, a nossa viagem. Então, não são assuntos, esses mais pontuais, não são assuntos que a gente vai tocar hoje, mas são assuntos que a gente garante que vocês estejam bem informados antes da viagem. E aí, para quem está com o interesse de fazer essa viagem esse ano, basicamente os próximos passos para a gente tornar esse sonho em realidade seria a inscrição, mas para você fazer a inscrição, eu tenho que pedir para todos conferirem todos os detalhes na página do evento com calma. Eu daqui a pouco abro lá para exemplificar para vocês, mas para conferir lá tem muito mais detalhes sobre a viagem. Aqui eu trouxe os pontos ressaltantes de forma mais mastigada, objetiva, porque a gente tem um tempo curto, também não quero cansar vocês, mas de toda forma fica como um dever de casa conferir esses detalhes com mais calma, fazer as suas pesquisas e ver quais tipos de viagem que estão sendo oferecidas, ver se a nossa proposta de viagem condiz com as suas expectativas, com o que você tem de interesse na visita. É uma viagem que tem como objetivo promover um contato com a cultura nepalesa, com a cultura no Butão, com o budismo e, em parte, também o hinduísmo, e que tem a proposta também de levar a gente para lugares que oferecem um contato com a natureza, seja no vale, na planície de Chitwan, ou nas montanhas do Alto Himalaia, no Butão, em Pokhara, da gente ter esse contato com esses lugares que realmente exalam natureza, mas também com todas as formas como a cultura é expressada através dos seus monumentos, da sua arquitetura, da sua dança, da sua arte. A gente espera ter momentos que a gente experiencie cada um desses aspectos, idealmente de forma segura, tranquila, e a minha proposta é de oferecer o meu apoio para vocês, para terem uma viagem o mais tranquila possível. Enfim, depois de você fizer as suas pesquisas e se você estiver confortável e achar interessante a nossa proposta, aí sim você pode partir para fazer a inscrição no site, depois de ter conferido tudo. E assim que a gente tiver 10 inscrições no site, 10 pessoas que estão comprometidas com a viagem, a gente vai começar os pagamentos para que a gente faça as reservas dos hotéis, das passagens internas, e aí a gente também faz a procura para a nossa passagem do Brasil até lá. Quando a gente tiver essas 10 pessoas, a gente faz essa procura e eventual compra da passagem, e quando a gente fizer essa compra, aí sim a gente vai definir as datas exatas dentro de março de 2026, e a gente precisa dessa flexibilidade até então, porque a gente precisa encaixar
o roteiro dentro das datas de disponibilidade de passagem, tanto a interna quanto essa passagem internacional até lá. Então, tudo meio que se encaixa um no outro. Portanto, se você for a primeira pessoa a se inscrever, você vai aguardar para o primeiro pagamento até que a gente tenha essas 10 pessoas. Quando a gente tiver as 10 pessoas inscritas, aí a gente começa o pagamento daqueles 30%, e aí no mês seguinte o parcelamento dos 50%, e aí o restante a gente só leva em pessoa lá para o Nepal. Os 50% eles vão poder ser parcelados basicamente nos meses que a gente tiver até a viagem. Os 50% tem que estar pago até a gente sair. Então, quanto mais cedo a gente conseguir garantir o grupo de 10 pessoas, mais cedo a gente consegue começar a pagar pela viagem e assim a gente consegue, enfim, já se programar com mais tempo para essa viagem. Muito bom. Posterior a essas reservas e a busca das passagens, a gente faz eventualmente a gente vai fazer o preparo para a viagem, que basicamente é aquele encontro virtual ou presencial para tomar conta e informar todos sobre os preparativos e tirar qualquer peso na questão de, enfim, de se preparar, que possa trazer, né, orientar todo mundo. E como objetivo meu e para fazer essa viagem ser bem sucedida, eu tenho algumas propostas para vocês que participaram desse encontro, para ajudar vocês a também tomarem essa decisão, então tomarem o resto desse mês para se informar. E aí quem se inscrever até o dia 30 desse mês pode usar o código no campo para cupom de desconto na ficha de inscrição no site, usando esse código apresentação botão, e aí automaticamente essa pessoa já vai ganhar $100 de desconto. E aí também a gente tem uma condicional para quem está assistindo isso e quem participou dessa apresentação, que ao usar esse cupom de desconto apresenta botão, além de você ganhar esses primeiros $100 de desconto automaticamente, você também vai ter a chance de ganhar mais 100 de desconto em cashback no final da viagem, caso a gente atinja um grupo mínimo de 16 participantes. Então, se a gente tiver 16 pessoas na viagem, quando a gente retornar, cada um de vocês que usaram esse cupom de desconto vão receber esse cashback também. Então, é um potencial de economia de $200, dá para compensar aí alguns dos gastos que a gente vai ter na viagem. Como eu falei também, quanto mais cedo a gente conseguir confirmar a viagem, a gente tem uma possibilidade melhor de parcelamento, que é interessante, eu acho que para todos. E um ponto que não está ressaltado aqui, mas também é muito relevante, quanto mais cedo a gente tem as 10 pessoas inscritas, mais tempo a gente tem para garantir a nossa passagem e não ter que comprar uma passagem de última hora com preço muito alto. Então, a gente vai ter mais oportunidade para fazer uma pesquisa boa e para garantir uma passagem ideal. Também, para quem se inscrever muito mais para frente, eventualmente a gente pode ter dificuldade em reserva de hotel e coisas assim. É interessante que todos sejam parte desse primeiro número de 10 pessoas, quem realmente tem interesse em fazer essa viagem, para que todas as reservas já estejam garantidas, as mesmas reservas para todo mundo, porque às vezes se a pessoa deixar para se inscrever muito, muito perto da data da viagem, nem sempre a gente consegue garantir reserva em hotel, ainda mais hotéis que estão em regiões tipo Lumbini, que é uma região que carece um pouco de estrutura hoteleira, aí pode ser um pouquinho mais difícil. E talvez a gente tenha que recusar a participação na viagem para alguma pessoa ou para outra por conta disso. Então, fica aqui com esse cupom de desconto, pode bater foto ou anotar ele. E eu vou, em seguida, trazer vocês para a página da viagem para mostrar onde na página da viagem você encontra todos esses detalhes em maior detalhe, basicamente, com mais informações ainda. Então, chegando aqui na página, acessando esse link de viagem Butão e Nepal, que foi enviado também para quem recebeu o comunicado para essa reunião, essa apresentação,
vocês também receberam esse link naquele comunicado, basta clicar nele e aí você chega aqui. Eu recomendo que você confira toda a explicação para entender um pouco mais sobre a viagem, inclusive para ver mais imagens sobre esses locais que a gente vai visitar e ter uma ideia melhor sobre o que tudo isso envolve. E mais para baixo, aqui nessa área, é a mais importante que a gente tem essas abas diferentes. Essas abas que levam a gente a ter acesso ao roteiro detalhado, aqui, nessa primeira aba. Os valores do pacote terrestre, a previsão para o aumento já está aqui. Os hotéis que estão previstos, a questão da inclusão das refeições, onde está incluso. Tem todos esses detalhes relevantes. Aqui mais detalhes sobre inclusão, questões sobre a passagem, visto, seguro de viagem também, que é sempre fundamental para a gente ter, e muitas vezes até mesmo o nosso próprio cartão de crédito já inclui. Então tem bastante coisa, bastante informação relevante. Eu convido todo mundo a conferir posteriormente. E agora, retornando aqui, eu vou habilitar os microfones para quem tiver qualquer pergunta, pode ficar mais que à vontade de trazer a sua pergunta. Eu vou encerrar a gravação, que só estava capturando a minha tela, mas para também não capturar a sua voz, porque depois eu vou disponibilizar para quem não conseguiu estar aqui presencialmente.